Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia do livro do Êxodo, capítulos 15, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Vamos escutar e estudar juntos agora. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor porque ele manifestou sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico, foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei, o Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército, a elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu, afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade derrotais vossos adversários, desencadeais vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro de vosso hálito o mar os sepultou, submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor, e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão, e a terra os tragou. Conduzistes com bondade esse povo que libertastes, e com vosso poder o guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Édom ficaram aterrados, a angústia tomou conta dos valentes de Moabe, tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia, o poder do vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo, Senhor, até que tivesse passado o povo que adquiristes para vós. Vós o conduzireis e o plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparastes para a vossa habitação, Senhor, no santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre, sem fim. Os cavalos do faraó, com efeito, entraram no mar com seus carros e seus cavaleiros, e o Senhor os envolveu nas águas, enquanto os israelitas passaram a pé enxuto o leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Aarão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava entoando: Cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sil. Caminharam 3 dias no deserto, sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água porque era amarga, de onde o nome de Mara que deram a esse lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água. E esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Êxodo capítulo 16. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do 2º mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu.
Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu o porei desse modo à prova para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para que murmureis contra nós? Moisés disse: isso acontecerá quando o Senhor vos der, esta tarde, carne para comerdes e, amanhã pela manhã, pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: dize a toda a assembleia dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: esta tarde, antes que escureça, comereis carne e, amanhã de manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento, e, no dia seguinte pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os israelitas, ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com o gomor, aconteceu que o que tinha ajuntado muito não tinha demais, e ao que tinha ajuntado pouco, não lhe faltava, cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhes: ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não o ouviram e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades. E quando vinha o calor do sol, derretia-se. No sexto dia, recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Este lhes disse: é isso o que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes a cozer no forno, coze-o, e o que tendes a cozer em água, coze-o, e o que sobrar, ponde-o de lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se acharam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia do sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o ajuntareis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. No 7º dia alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vos recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia de sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro, era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservado para vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: toma uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de maná, e deposita-o diante do Senhor, a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou-o diante do testemunho para ser conservado.
Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efa. Êxodo capítulo 17. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas do deserto de Sim. Acamparam em Ráfide, onde não havia água para o povo beber. E vieram então discutir com Moisés: dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes: por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: passa adiante do povo, e leva contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na mão tua vara, com que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei ali diante de ti. Sobre o rochedo do monte Horebe ferirás o rochedo e a água jorrará dele, assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar Massa e Meribá por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós? Amaleque veio atacar Israel em Ráfide. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater a Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater a Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado, suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou a Amaleque e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra a Amaleque. Êxodo capítulo 18. Jetro, sacerdote de Madian, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Sefra, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para a casa. Assim como seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar à espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado perto da montanha de Deus. E mandou-lhe dizer: teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as tribulações que lhes tinham sobrevindo no caminho, e das quais o Senhor os livrará. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando seu povo era tiranizado. Em seguida Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde.
O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: Que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti da manhã à tarde? É que, respondeu Moisés, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: Não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho, e toda esta gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo o Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro, e este voltou para sua terra. Amanhã, dando seguimentos às leituras do livro do Êxodo, nos capítulos 19, no capítulo 20, no capítulo 21 e no capítulo 22. Paz e bênção a todos.